Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje teremos uma entrevista muito especial com a Juliana Pimentel. A Juliana vai contar um pouquinho da história dela, a história de superação, a história profissional, para que a gente possa conhecer um pouquinho dos desafios que ela superou ao longo da vida dela. Então, Juliana, seja muito bem-vinda e muito obrigada por você aceitar o nosso convite. Bom, Sandra, queria agradecer pelo convite, pelo espaço e a oportunidade de eu vir contar um pouquinho sobre a minha história e a minha trajetória de carreira. Então, hoje eu trabalho na empresa Givaudan, no setor de IHS, que é o setor responsável pelo ambulatório médico, segurança do trabalho e meio ambiente, e eu sou responsável pelo ambulatório médico hoje. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês saberem como eu cheguei até aqui. Primeiro eu vou falar as minhas formações, né? Então, eu sou formada em assistente social, fiz terapia comunitária integrada, fiz terapia comunitária de álcool e droga, fiz especialização de inteligência emocional, fiz formação de PNL na prática, a formação de HMI, que é uma formação de perfil comportamental, e hoje eu estou fazendo a pós-graduação em conciliação, conflito e mediação. Bom, pessoal, a minha história começou de uma forma bem difícil, mas gratificante ao mesmo tempo. Eu não nasci cega, eu perdi a minha visão com 15 anos, então até os 15 anos eu enxerguei normal. Lógico que eu tinha um problema visual, eu tinha miopia, mas eu fazia tratamento aqui na Unesp em Botucatu, e era um problema que não iria carregar a minha perda de visão. Porém, aos 15 anos, eu fui na escola enxergando e, de repente, me deu um apagão e eu voltei sem enxergar nada mais. Naquele momento, foi muito difícil para mim, foi um momento bem complicado, porque eu não conhecia a deficiência, eu não conhecia pessoas com deficiência, eu não sabia como eu iria lidar dali para frente, e naquele momento eu fiquei em luto 8 meses. Eu não queria andar, eu não queria falar, eu não queria conversar, eu não queria ouvir falar sobre a deficiência, eu deixei de acreditar em Deus, eu tentei o suicídio 2 vezes, e daí nesses 8 meses, um dia eu peguei, levantei e vi os meus pais conversando, meu pai e minha mãe. E nessa conversa, eles estavam falando que eles estavam fazendo de tudo para me ajudar, e eles não sabiam mais o que fazer comigo, porque eles estavam tentando me dar de tudo, e aquilo que eu queria, eles não podiam me dar, que era a minha visão de volta. E daí, quando eu ouvi aquilo, para mim foi um choque de realidade, porque eu vendo meu pai e minha mãe falando aquilo, eu voltei para o meu quarto em silêncio, e a primeira coisa que eu fiz foi ajoelhar e pedir perdão para Deus de todas as coisas que eu tinha pensado e tinha feito, né? Principalmente na questão do suicídio, né? Onde eu não aceitava ajuda médica, eu não queria passar com psicólogo, nem médico psiquiátrico. Então eu achava que naquele momento para mim era quem passava por psiquiatra e psicólogo era louco, né? Naquele tempo eu pensava assim. E daí eu vi o quanto a minha família estava sofrendo com aquilo, né? E foi o momento que eu tinha que tomar uma decisão. E naquele momento eu pensei, ou eu paro ou eu continuo. Então Deus me mostrou que eu tinha que seguir em frente. E daí eu cheguei para os meus pais, tenho mais 3 irmãos, minha família é bastante unida. Então eu cheguei nos meus pais e junto com os meus irmãos, eu falei que daqui para frente eu estava aceitando a minha cegueira. E realmente, daquele momento para frente, eu comecei a lutar, eu comecei a procurar algumas coisas para eu fazer. Falei para minha mãe e para o meu pai que eu queria voltar a estudar. Não conhecia Braille, não sabia que existia sala de recurso. E daí fiquei sabendo que em Botucatu tinha uma sala de recurso que ficava aqui no Cardoso, na Escola Cardoso. E ali eu aprendi o Braille
e comecei a aprender o Braille, e também comecei a estudar na escola regular, tinha parado na 6ª série quando eu perdi a visão. E dali para frente foi bastante desafiador, e muitas coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. Da mesma forma que eu fui aprendendo Braille, eu fui estudando na escola regular, também fui aprendendo a lidar com a minha deficiência, fui conhecendo outras pessoas que nunca tinha enxergado, e daí fui aprendendo a lidar com a minha deficiência. Quando eu estava lá no colegial, né, eu queria aprender mais e mais, e daí foi onde que eu decidi entrar numa entidade de deficientes físicos para eu aprender a lidar com outros tipos de deficiência. Como eu não sabia o que poderia acontecer de lá para frente, né, sempre tinha comigo assim, se eu perder a visão, posso perder a perna, posso perder um braço, posso parar de falar, posso parar de ouvir. Então eu queria aprender a lidar com outras deficiências, saber como outras deficiências faziam para mim aprender, e quem sabe lá na frente ou eu poderia acontecer alguma coisa comigo, ou eu pudesse ajudar mais as pessoas. E daí comecei a frequentar a entidade, aprendi muitas coisas, e junto com a entidade eu estava naquela fase de querer namorar, de querer paquerar, e às vezes eu queria sair, daí tinha que meu pai e minha mãe me levar, os meus irmãos, daí era a maior briga, porque eu queria ir sozinha, e daí não dava. Daí como eu comecei a aprender a andar de bengala num lugar fechado, que era na sala de recurso, então eu vi que não era tão difícil andar em lugar aberto. E foi aí que eu comecei a andar de bengala em lugar aberto com uma colega, e a gente começou a sair e andar de bengala na cidade de Botucatu. A princípio eu comecei a andar no meu bairro, mas como vinham muitas brigas com meu pai, até porque ele não aceitava eu andar de bengala, ele falava que não precisava, que não era necessário, por conta de que eu tinha eles para me levar, né? Então, para não criar atritos, eu comecei a andar de bengala num bairro diferente do meu, que era na Vila Maria, nos bairros ao redor. E daí, quando eu vi que eu estava realmente preparada e sabia muito bem andar de bengala, né, que eu já tinha até ido viajar, eu cheguei no meu pai e na minha mãe e falei que não precisava mais eles me levarem a nenhum lugar, que eu conseguia ir de bengala. Para eles, no começo, foi difícil, mas eles tiveram que aceitar. E daí, nessa mesma época, eu comecei a procurar emprego e recebi vários nãos, ouvi muitas coisas que me chatearam. Muitas empresas falavam que não dava para me contratar porque eu não tinha qualificação, outras falavam que não tinha adaptação para poder me contratar. E então eu fui recebendo vários e vários nãos. E como eu frequentava essa entidade de deficientes físicos, um dia foi fazer uma visita o Silvio, que trabalhava na Centroflora, ele era gestor de RH, e lá eu estava na entidade fazendo guirlanda, que era época de fim de ano, e o presidente dessa entidade falou para ele que eu estava procurando emprego e que as empresas não davam oportunidade para gente que tinha deficiência, e que eu precisava de uma oportunidade para eu ser inserido no mercado de trabalho. Foi aí que eu recebi o convite do Silvio para eu ir conhecer a empresa, e nessa visita que eu fui na empresa Centroflora, eu acabei fazendo uma entrevista com ele e contei todas as barreiras que eu já tinha encontrado, os nãos que eu tinha recebido, o que as empresas falavam com relação a eu não ter qualificação, até mesmo porque não tinha oportunidade. Quando você ia procurar um curso, as escolas falavam, não dá para fazer porque eu não tenho adaptação. Quando eu ia procurar alguma coisa para eu fazer, não dá porque falta de mão de obra. Então, sempre tinha um empecilho. E daí, nessa entrevista, eu conversei com o Silvio, e daí, depois de 2 semanas, ele me ligou, e ele falou que ele tinha conversado com os donos, que era com o seu Peter e o seu Michael, na época, e ele me propôs um teste. Ele falou para mim que se eu queria
fazer um teste na Centroflora, então eu iria trabalhar na recepção como telefonista e recepcionista, como terceirizada, e se eu passasse nesse teste, eu ia ser efetivada, mas se eu não passasse, pelo menos eu tinha tentado fazer algo, né? Eu tinha tido uma oportunidade. E daí, quando eu fui para fazer o teste, né, eu fiz o teste durante um mês, e depois de um mês eu já fui efetivada, e ao longo do tempo fui crescendo na empresa. E quando eu comecei lá na recepção e telefonia, lá tinha muitos ramais, tinha mais de 250 ramais, então em um mês eu decorei os ramais e já conseguia transferir as ligações e atender todas as pessoas que vinham de fora, vinham fazer visita na empresa. E ao longo do tempo, também conversando com o Silvio, eu falei que eu queria fazer mais coisas, né? Não só recepção e telefonia. E daí ele me deu uma oportunidade de eu ir para ambulatório médico para dar um suporte e para ajudar o doutor na época, para marcar consulta, agendar periódico, auxiliar naquilo que as pessoas precisavam de ambulatório. E daí, numa conversa que eu tive com o Silvio, e eu já estava fazendo cursinho pré-vestibular, só que ainda não tinha direcionamento correto, assim, da faculdade que eu queria fazer, né? Eu só sei que eu queria fazer uma faculdade, né? E ele me deu uma sugestão, né? Como eu gostava muito de conversar com as pessoas, gostava de ouvir, gostava de ajudar e sempre estava disposta. Ele perguntou para mim se eu já tinha olhado a grade de serviço social. E daí eu até falei para ele que não, que eu já tinha ouvido sobre o curso, né, de serviço social, mas eu não conhecia a área, eu não conhecia a grade também. E daí quando foi que me surgiu a curiosidade de conhecer a grade do serviço social e daí como eu achei interessante, eu pensei comigo assim, já que eu não estou fazendo faculdade, né, e a grade é interessante, eu vou começar a fazer o serviço social. Se eu não gostar, eu paro, mas pelo menos eu tentei fazer. E daí foi quando eu comecei a fazer a faculdade, aí no segundo ano eu me encontrei no serviço social. Eu fiz o serviço social, me formei em 2012, depois, logo após, eu fiz a formação de terapia comunitária de álcool e droga. Depois, em 2016, eu recebi uma proposta, ainda em Centroflora, para ir para RH, para fazer toda a implantação do serviço social. E daí eu fui para o RH, ainda em Centroflora, fiz toda a implantação do serviço social, e com isso eu comecei a fazer a formação do curso Terapia Comunitária Integrada, que é uma terapia que abrange várias vertentes. E daí, em 2018, uma parte da Centroflora foi vendida para a empresa Givaudan, e daí eu continuei no RH, com o meu trabalho mais focado. Na verdade, daí eu fiquei responsável por benefícios, pelo restaurante, por notas, pelo atendimento ao colaborador, ajudei no processo de seleção. Então, veio vindo várias atribuições dentro de RH para mim. Daí eu fiquei, então, de 2016, né, em Centroflora. Daí, em 2018, eu continuei em RH. Em 2023, no começo do ano, eu coloquei os meus objetivos, né, no Engage, que a gente todo ano coloca os nossos objetivos. E junto eu coloquei meu plano individual, que eu queria fazer um job rotation na área de HS, que é a área que eu estou hoje. E dentro desses objetivos individuais, eu também coloquei algumas outras opções, como comunicação assertiva, e uma outra área que eu também queria fazer um job rotation, mas depois eu até tirei porque eu vi que não tinha nada a ver assim com aquilo que eu queria. E daí, no mesmo ano, em 2023, né, no finalzinho do ano passado, quer dizer, no meio do ano passado, em agosto, daí eu recebi uma oportunidade de mudar de área, de ir para a EHS, que é a área que eu estou hoje. Então, assim, com muito esforço, com muito sacrifício, eu cheguei aonde eu cheguei, passei por
por várias etapas, me desafiei bastante, eu acho que eu me desafio todos os dias, e o que eu tenho para dizer é que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, porque quando lá eu tinha 15 anos, eu era uma menina cheia de sonhos, e de repente eu perdi a visão e achei que eu não podia fazer mais nada, me sentia uma pessoa inútil, me sentia uma pessoa que ali era o fim. E daí, com o tempo, eu fui vendo que não, que assim, lógico que alguns sonhos eu não ia conseguir realizar, como um dos meus sonhos que eu tinha era completar 18 anos para eu poder dirigir, né? E eu sei que isso hoje é impossível, hoje não dá para eu dirigir. Mas assim, ainda tenho alguns sonhos que eu quero realizar, que é ter minha casa própria, ter meu cantinho, né? E quero continuar ajudando as pessoas da melhor forma possível e contribuir, né, de alguma forma para que as pessoas entendam que existem problemas, mas que se a gente tem Deus no controle, o peso ele fica mais leve e a gente tem que acreditar que tudo pode acontecer. E a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos e dos nossos sonhos também. Bom, gente, era isso que eu queria falar. E agradeço pela oportunidade mais uma vez, Sandra, de contar um pouquinho da minha história. E é isso. Ju, é muito inspiradora essa história, e até eu já comentei contigo uma vez, né? Para mim, você é uma das referências de pessoas mais fortes que eu conheço, que superam limites, que enfrentam, que se desenvolvem. Então, para mim, você é a referência. Quando eu penso assim sobre alguém que supera seus próprios limites, me vem você na minha mente. Eu conheço a Ju já há mais de 20 anos, né, Ju? Há um bom tempo. E a Ju sempre foi muito dedicada, muito assertiva nas coisas que ela faz, sempre foi muito educada, muito gentil e muito capacitada no que ela faz. E desde o começo da entrevista aqui, ela foi colocando, né? Ela fez vários cursos e é um motivo que inspira todo mundo, porque todo mundo que está assistindo a gente, porque quando você passa por uma situação tão impactante que foi de uma hora para outra, né, Ju? A Sim, perda da visão, e aí ela passou por um momento em que ela precisou lidar com o luto, né, de ter que lidar com uma nova realidade, e deixar a situação que ela tinha antes com a visão e começar a se adaptar a uma vida que ela começou a ser e aceitou a deficiência visual como parte da vida dela. Foi um momento em que ela decidiu, a partir de agora, olhando os pais dela ali, ela começou a aceitar e começou a buscar o que ela poderia fazer de ferramentas de estudo, do que ela tinha ali nas mãos, o que o pessoal já sabia, né, sobre as ferramentas aí para você se adaptar ao mundo com aquela deficiência que você passou a lidar. Nesse momento, Ju, quando você foi falando e você foi lidando e se inseriu no mercado de trabalho, o que você percebeu de algo que foi mais desafiador, assim? O que mais foi difícil? O que você precisou lidar? Como que foi? na verdade, eu acho assim que quando eu perdi minha visão, né, eu era uma pessoa muito inexperiente, né, e eu vi que eu me amadureci muito rápido. E nesse luto, né, eu vi que eu fui egoísta, né, de saber que tinham pessoas ao meu redor que estavam sofrendo junto comigo e eu não conseguia enxergar isso, né. E uma coisa que hoje eu saliento bastante. Antigamente, né, a gente achava que médico psiquiátrico ou psicólogo é para louco. Não, eu acho que ele vem sim, os médicos vêm sim para nos ajudar, o psicólogo para nos orientar, né, muitas vezes para nos ouvir, porque nem tudo que a gente pensa a gente consegue falar para alguém que está tão próximo. Eu jamais conseguiria falar para o meu pai e para minha mãe que naquele momento o que eu estava pensando, né? E talvez se eu tivesse falado para um profissional, talvez eu não tivesse sofrido tanto como eu sofri, porque eu me calei por muitas coisas, né? E a perda e o recomeço, né? Eu ter que me readaptar tudo de novo, né? Começar do zero e me adaptar tudo de novo de uma forma totalmente diferente daquela que eu imaginava. Para mim foi bem desafiador.
E eu acho que o momento mais difícil para mim, né, foram dois. O primeiro, eu escuto muitas pessoas falarem sobre preconceito, né, e eu, assim, eu particular, eu, Juliana, né, eu vejo muitas pessoas falarem, porque tem preconceito com isso, preconceito com aquilo, mas eu digo que o maior preconceito que eu enfrentei na minha vida foi o meu preconceito de aceitar que eu estava cega, o meu preconceito de aceitar que eu tinha que ter uma nova adaptação. E a segunda parte mais difícil foi quando eu tive que andar de bengala na rua, porque eu não me imaginava andando de bengala. Então, quando eu comecei a dar os meus primeiros caminhar com a bengala, eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como as pessoas estão me vendo? Né? Então, aquilo para mim foi uma quebra de paradigma muito grande, né? E eu vi que isso hoje foi uma bobagem, né? E que com a bengala acaba sendo os meus olhos, né? A cegueira, para mim, não me impediu de nada. Hoje eu levo a minha vida muito normal, até normal demais, que às vezes até eu esqueço que eu não enxergo, a minha família, as pessoas que convivem comigo também, né? E não que eu não... Assim, as pessoas falam, porque... ai, tadinha, coitada. Para mim não tem essa de tadinha, coitada. Não é porque eu tenho uma deficiência que eu não vou cometer erros, que eu não vou fazer burrada, né, que eu vou ser uma coitadinha. Não, pelo contrário, eu sou uma pessoa igual ao outro que comete erros e que está aí em processo de desenvolvimento e está aí para aprender, né? E também outra coisa que para mim ficou muito forte, né? Que, assim, quando eu perdi minha visão, eu não tinha esclarecimento, né, de qual o motivo da minha perda de visão, foi uma perda de repente, né, até a Unesp, que me acompanhava desde criança, ela não me deu um diagnóstico, então, assim, fiquei meio perdida, e depois, quando eu fui encaminhada para São Paulo, depois de 2 anos, daí eu descobri que eu tinha perdido a minha visão por conta de uma infecção no globo ocular, e foi devido a uma baixa resistência, por questões emocionais. Então, daí eu comecei a ter esclarecimento e tentar entender o porquê das coisas, né? O porquê dos acontecimentos, né? Porque às vezes a gente olha para alguém e fala... A primeira coisa que a gente olha para alguém, o que a gente faz quando a gente enxerga? A gente julga, mas a gente não sabe o que aquela pessoa passou, o que aquela pessoa viveu, o que ela fez para chegar até ali, quais são as condições que ela levou para chegar até ali, né? Então, tem muito esse pré-julgamento, né, de falar das pessoas. E eu não consigo ser dessa forma. Quando eu vou conversar com alguém, eu olho o que ela tem de dentro, é o conteúdo dela que para mim importa, né? Não me importa se ela tá suja ou tá mal arrumada, o importante é o conteúdo que ela tem. E muitas vezes a gente pode ajudar as pessoas numa escuta, né? Num olhar, num abraço, num sorriso, ou às vezes dá a mão, eu estou aqui, vamos juntos, né? Então, eu acho que a gente precisa desse apoio. E muitas vezes as pessoas, por orgulho, ou até mesmo por medidas mesmo de classes sociais, vamos dizer assim, né? Porque eu não vou fazer isso, sou superior a fulano, né? E não, todo mundo é igual, todo mundo está no mesmo barco. O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer outra pessoa, né? Indifere de quem seja. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente nunca está preparado. Às vezes a gente é pego de surpresa. E eu indico, sim, os profissionais, tanto o psicólogo como o médico psiquiatra, né? Às vezes a gente ouve muita gente falar sobre ansiedade, sobre depressão. Eu falo que eu passei no luto e eu vivi na depressão, né? E não vou falar para vocês que, assim, saí da depressão, tô ótima, tô excelente. Às vezes a gente tem as nossas recaídas, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente volta para a depressão novamente. Mas cabe a gente se fortalecer e falar, não, já passei por coisas piores e tô aqui de pé. E tem gente que tá aqui precisando de mim, e a gente vai se fortalecendo uns nos outros, que eu acho que isso é base para todo mundo. E a gente percebe, né, Ju, porque você
passou por essa fase de luto, e depois você foi buscando ferramentas e formas de você lidar com a nova realidade, e você falou um pouquinho do mercado de trabalho, né, que você Sim, teve a oportunidade de começar na Centroflora, na empresa, e você começou a se desenvolver lá. E sim. aí você foi fazendo as formações, você se formou, e depois você fez a faculdade, e aí você foi fazendo cursos, e olha quantas formações você tem hoje, você foi se qualificando. Então, como que você vê esse momento? Porque a gente vê que você, conseguiu superar uma dificuldade que muitas pessoas não superariam, e você superou, e você continuou se desenvolvendo, continuou buscando, e continuou se qualificando. Como você falou, no meio das dificuldades, você foi se qualificando. Como que foi para você esse movimento? Eu acho assim que, como diz o Silvio, né? O Silvio me deu uma oportunidade para eu ser inserida no mercado de trabalho. No momento que eu fui inserida, eu fui buscar a qualificação. Então, eu entrei como recepcionista e telefonista. Eu não tinha nenhuma formação, nenhum curso profissionalizante. A primeira coisa que eu fiz foi buscar um curso profissionalizante. As escolas não estão preparadas, e também na época não estavam preparadas. E daí eu falava assim, gente, vamos tentar ver como que a gente pode fazer para adaptar isso para mim, para ver se dá certo. Então, com isso eu fui conseguindo, né, fazer os cursos. Na faculdade eu não tive grandes problemas, porque daí eu já estava com braille, né, já estava bem habituada, né, e os professores, assim, muito, muito gentis, assim, me ajudavam bastante na questão de passar o material por e-mail, normalmente eu buscava nas matérias, no estudar mesmo, ali em sala de aula, eu pegava o resumo do que eles estavam explicando, eu ia escrevendo, e era uma forma de eu estudar. Então, eu fui me adaptando e me reinventando também, né? Porque era uma forma diferente de eu estudar, né? Porque, assim, como eu enxerguei, né? Então, eu visualizava muito o visual, né? Então, para mim, mentalizar o não enxergar que foi o mais difícil, né? Então, eu tive que ter toda uma readaptação ali no Braille, principalmente, né? E na escola também. E, e assim, graças a Deus, assim, consegui, com muito esforço, com muito sacrifício, consegui fazer todas as formações, e pretendo fazer mais algumas aí. Quero me desenvolver mais. Eu busco bastante conhecimento, eu gosto sempre de estar estudando e de aprender. Eu sou muito aberta para aprender, e também gosto muito de desafios. Eu acho que os desafios fazem a gente se impulsionar para frente. E eles sempre vão existir. Se a gente parar no primeiro buraco que a gente encontrar, a gente não vai para frente. Então, eu acho que as escolas ainda não estão preparadas, mas a gente vai dando um jeitinho. Que tal você fazer dessa forma? Que nem eu tive que fazer um curso de processo de seleção, né, para ajudar no RH e para fazer o processo de seleção com pessoas, entrevista com pessoas. Então, eu procurei um determinado lugar onde fornecia o curso, né, de processo de seleção e competências. E daí, essa escola, ela nunca tinha recebido alguém que tinha uma deficiência visual. Ela falou para mim que ela não estava adaptada. Daí eu falei para ela assim, se ela poderia me deixar eu fazer o teste com a plataforma. Daí foi aonde que ela falou assim, mas a plataforma é inacessível. Eu falei assim, mas se você deixar fazer o teste, eu posso te dizer se ela é inacessível para mim ou não. Foi quando eu fiz o teste e vi que era totalmente acessível para mim fazer o curso. E daí eu fui abrindo espaço, da mesma forma que eu abri espaço para mim, veio outras pessoas que também foram fazer o curso. Então a gente tem que se desafiar muitas vezes, né? O não a gente sabe que a gente tem que correr atrás do sim. E nem sempre é fácil, mas a gente não pode desistir. A gente vê que você teve esse movimento, né, Ju? Porque você chegou, ai, a escola não está adaptada, mas espera aí, deixa eu testar, deixa eu ver se eu consigo.
você foi abrindo espaço e você foi abrindo oportunidades até em escolas que nem sabiam que poderiam naquele momento te atender, né? E Sim. isso mostra muito proatividade, mostra que você sempre teve garra e força de sempre estar avançando, avançando, se desenvolvendo e conquistando e não parando, né? Isso é muito, muito visível. Quando eu aceitei a minha perda de visão, né, uma coisa que eu coloquei muito na minha cabeça, nunca fui de falar, eu não consigo fazer. Primeiro eu tinha que tentar fazer as coisas para eu falar, realmente eu não consigo fazer. Então, tudo que eu fiz até hoje, tentei fazer, e das coisas que eu não consegui, realmente eu não conseguia, porque eu tentei de todas as formas. A que eu consegui chegar longe. Ou pelo menos cheguei até um certo ponto, né? E hoje a gente percebe, né, assim, graças a Deus, né, a tecnologia está aí, as empresas elas estão trazendo mais acessibilidade, né? E isso é importante não só para mim que sou cega, né, mas como para outras deficiências também, né? Eu acho importante isso, né? E não, assim, ter a preocupação de contratar a pessoa com deficiência por conta de cota, mas sim pela capacidade que ela tem. Porque quando eu fui contratada, eu nem ouvia falar de cota, nem sabia que existia essa questão de cota, né? Então eu fui contratada, né, pela uma oportunidade e fui mostrando a capacidade que eu tinha, né? E hoje se fala muito da cota, né? Mas as empresas têm que olhar e ver se realmente as pessoas elas têm a capacidade ou não? Porque para cumprimento de cota, daí você fala de inclusão, como você está incluindo uma pessoa se você está só cumprindo a cota e não está contratando ela pela capacidade que ela tem, né? Então, acho que as empresas têm que ter esse olhar. Se traz a inclusão, desde que a pessoa também tenha capacidade, que ela mostre que ela quer progredir, que ela é uma pessoa proativa, que ela corre atrás, que não é aquela pessoa que fica parada esperando as coisas acontecerem, né, as coisas caírem no colo, que não é assim as coisas. E a gente vê que a superação atrás de superação, né, Ju? Porque é desenvolver habilidades, acompanhar o mercado aí que não para, que está crescendo, que está em movimento, e dar conta das funções ali daquele cargo, daquela vaga, né? Como você falou, mostrar pela capacidade e lidar com a deficiência, com os desafios que a deficiência traz e dar conta de ser capaz tanto quanto um colega do lado que não tem a deficiência, que está ali no mesmo patamar, ou no mesmo cargo e nas mesmas demandas também, né? E às vezes, assim, a cobrança, né, eu sei que eu particular, né, sou uma pessoa que se cobra bastante, né, mas hoje, assim, eu penso muito isso, que eu não preciso mostrar para ninguém a minha capacidade, para quem eu tinha que mostrar era para mim mesma, né, hoje tudo aquilo que eu faço com muito amor, com muito carinho, né, e com muita dedicação em tudo. Então, eu não faço o meu trabalho para mostrar para alguém que eu sou capaz, porque eu sei que eu sou capaz, né? Então, eu não tenho que provar para as pessoas a minha capacidade, né? Então, eu acho que se eu estou no lugar que eu estou hoje é porque realmente eu lutei para estar. Eu me adaptei, eu me adequei, eu me desafiei, não passei por cima de ninguém e estou onde eu estou pela capacidade que eu tenho, não porque eu tenho que mostrar para alguém que eu sou capaz. Isso não, eu acho que não é necessário. Sim, perfeito. E é bom falar sobre isso, né, Ju? Porque às vezes as pessoas, a gente mesmo limita os nossos próprios passos, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade e elas mesmo pode falar assim, ah, não, mas eu não vou conseguir, não vou nem tentar. E não, é possível você se desenvolvendo e conseguindo superar o que for necessário e usar daquilo que está nas suas mãos ao seu redor para se desenvolver e ultrapassar, às vezes, as próprias limitações, né? Que todo mundo tem algumas específicas e desafios que cada um vai desenvolver o seu, né? Conforme a estrutura da pessoa, e não é fácil, né? Mas é possível. O não a gente tem que correr atrás do sim, né? Em todos os momentos da vida da gente, a gente sempre vai ter o não, mas a gente tem que correr atrás do sim e de como a gente corre,
né? Porque muitas vezes as pessoas atropelam umas às outras e eu vejo que não é necessário. Todo mundo tem seu espaço no mercado de trabalho, na vida, em qualquer lugar que seja. Todo mundo tem seu espaço. Todo mundo tem o seu olhar, né? E não precisa atropelar ninguém para passar por cima de ninguém, para ser melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo está no mesmo barco. Sim, e isso é importante, porque isso mostra o pensar interno da pessoa, né? O caráter, a estrutura da pessoa, que você vê que cada um tem um espaço e cada um contribui de uma forma diferente. E aí, Sim, junto, cada um com seu talento ali, é que forma o todo, as equipes, e aquela engrenagem funciona melhor, né? com certeza. E como que você vê esses desafios? Se hoje, para quem está assistindo a gente, está te ouvindo, como que você vê esses desafios e que sugestões você daria para quem está, às vezes, com dificuldade e não está se permitindo ultrapassar seus próprios limites ou está com receio de dar um primeiro passo ou não sabe se vai dar conta para buscar vagas e oportunidades? Eu acho que o primeiro é você saber o que você quer, porque quando você sabe o que você quer, você tem em mente o que você vai buscar. E daí você tem que correr atrás do como você vai buscar. Vamos supor, hoje eu estou na área de HS, né? Então eu estou como assistente de HS, mas eu tenho sonhos de crescer na carreira. Então eu quero lá ser analista de HS. Então, assim, preciso sentar com o meu gestor para eu ver como eu posso fazer para eu me desenvolver mais, para eu conseguir ser uma analista de HS. Quais são as ferramentas que eu preciso? Quais são os cursos que eu preciso? Como eu preciso fazer, né, para ter determinadas competências? Né? E isso vai de acordo com aquilo que a pessoa quer. E o deficiente ou a pessoa que está entrando hoje no mercado de trabalho, né, e que às vezes não tem nenhuma qualificação. Hoje, né, a internet, ela acaba sendo um facilitador, porque ela acaba disponibilizando vários cursos gratuitos, né, e que se a gente for olhar, né, a gente tem uma gama de cursos aí, onde a gente pode aprender muitas e muitas coisas, né, e é amplo isso, né, então quando você vai procurar alguns cursos, procura, né, na direção daquilo que você quer. Ou se você não sabe direito o que você quer fazer, como você quer fazer, o ideal é você perguntar para alguém, né, que talvez que esteja trabalhando ou que esteja um pouco mais na área, te explique como que é, porque às vezes a gente não sabe, né, não sabe como começar, mas às vezes montar um currículo visualmente bacana, simples, mas que dê um entendimento legal, né? Que a gente se inscreva no site, se cadastre os nossos currículos, tem o LinkedIn, né? Que é uma rede de empreendedorismo, que a gente pode falar os nossos cursos, né? A nossa formação, tem cursos também gratuitos lá e cursos pagos. Tem várias maneiras da gente se qualificar hoje. Tem bolsas de estudo aí para quem está começando agora, tá com 18 anos, tem o Enem que pode prestar pontos para ter um abatimento na mensalidade da faculdade, se for paga, ou até mesmo pública. Então, tem várias hoje ferramentas que beneficiam a pessoa que quer estudar, que quer ser inserida no mercado de trabalho. Hoje eu vejo com mais ferramentas, antigamente não se tinha isso. A gente vê essa diferença, né? Antes era mais difícil o conhecimento, não era tão acessível, e hoje a gente tem muitas informações disponíveis, né? Sim. E, Ju, quando você pensa sobre um conselho, que conselho você daria para as pessoas que estão ouvindo a gente? Você já mencionou aí algumas dicas, né? Mas o que você daria de conselho para quem está aí, de repente, com alguma dificuldade ou não está conseguindo ultrapassar alguma barreira? O que você daria de conselho nesse caso? O que eu diria, o que eu acho que, primeiro, né, a gente não deixar de acreditar na gente e aonde a gente pode chegar. Eu acho que quando a gente
tem um ideal, a gente tem que estudar bastante, tem que procurar se estruturar, estudar, buscar cursos, se aprimorar, porque o mercado ele é competitivo, né? Então eu vejo por mim, né, que quando eu lá tinha os meus 15 anos e ainda eu enxergava, eu era muito preguiçosa para estudar. E quando falava de resumo, nossa, o meu resumo, se eu contar para vocês, era triste, né? E depois que eu perdi a visão, eu vi o quanto era necessário eu estudar, eu ler, eu escrever, eu me dedicar aos estudos, porque eu não sabia que ia ser tão importante para mim como é hoje. E também ler, né? A leitura, ela faz a gente adquirir muito vocabulário, faz a gente adquirir conhecimentos, né? Se a gente, mesmo que a gente não gosta, porque eu também não gostava de ler, e hoje eu leio de 3 a 4 livros por mês, né? Eu escuto os livros, né? Então, é muito gratificante para mim isso hoje. Então, se eu fosse dar um conselho para alguém, né, que tivesse querendo se inserir no mercado de trabalho, eu falaria para estudar, não desistir dos sonhos, correr atrás dos sonhos, nunca pensar, eu não consigo, tente, se arrisque, lógico, sem passar por cima de ninguém. Mas eu acho que você tentando, você consegue chegar muito mais longe do que você imagina, porque eu jamais imaginei chegar onde eu cheguei, né? Para quem perdeu a visão e tinha um sentimento de inutilidade, que jamais seria útil para nada, e de repente dar uma viravolta como eu dei, né? Eu tenho certeza que todos conseguem chegar também longe. Não é só eu, não. Todo mundo consegue. Só basta querer e acreditar que Deus está na frente de tudo, né? Porque assim, tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus na minha frente. Eu falo, Deus, se for para mim, o Senhor sabe. Então que seja da tua vontade. E eu coloco sempre Ele em primeiro lugar em tudo que eu vou fazer. Amém. E a gente sabe, né, que quando a gente põe Deus na frente, Ele que vai abrindo o caminho, Ele que vai nos livrando, às vezes, de coisas lá na frente que a gente nem sabe, né, que poderia passar, Ele vai capacitando e vai colocando as coisas na nossa jornada, né. Sim, E, Ju, quando você mencionou naquele momento mais difícil, quando foi na época da perda da visão, e você falou: "Ai, aquele momento estava um momento de dor", e você decidiu aceitar aquela nova condição e caminhar. Quando a gente pensa agora em pessoas que talvez estejam aí sem vontade de viver, ou a dor é tão grande que elas querem que a dor pare. Que conselho você daria para alguém que pode estar nos assistindo, de repente já pensou em tirar a vida, já pensou em desistir de tudo? O que você falaria para essas pessoas, considerando tudo que você passou e o quanto você superou? Que conselho você daria para elas? eu acho que quando a gente está no momento da dor e a gente não vê a saída para nenhum lugar, o que a gente quer mais fazer é livrar da dor. Mas eu acho que nesse momento a gente tem que pensar que tem pessoas ao nosso lado que estão lutando por nós e estão querendo que a gente vá em frente. E a gente acaba não percebendo. E muitas vezes a gente pensa no suicídio porque a gente acha que a gente vai livrar da dor. Mas a gente acaba sendo egoísta, porque além da gente não livrar da dor, a gente continua com a dor e ainda a gente faz mais dores em pessoas que estão na nossa volta, sejam os nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges ou filhos. Então, eu acho que a gente tem que olhar, né, com amorosidade para tudo isso e ver que não é tirando a vida que a gente vai solucionar o problema, é enfrentando o problema que a gente vai tirar a dor. Porque, mediante a isso, quando a gente levanta a cabeça e fala, não, eu vou seguir, mesmo que esteja doendo, eu vou seguir porque Deus está comigo. E a gente se torna mais forte. E a gente sabe que tem muitas pessoas ao nosso lado que realmente torcem por nós.
E a nossa família não desiste de nós. Jamais ela desiste. Então a gente não pode ser egoísta, né? E eu sei que é difícil, né? Quando eu estava no luto, né? E eu tentei 2 vezes o suicídio, eu queria só livrar da dor que me consumia dia e noite, dia e noite. E quando realmente eu acordei para minha realidade, vi, olhei ao meu redor e vi quantas pessoas do meu lado estavam sofrendo, eu vi o quanto eu era egoísta, o quanto eu não estava pensando em mim e não estava pensando nas pessoas, porque eu não ia me livrar da dor, eu ia continuar com a dor e eu ia trazer mais dores para as outras pessoas que estavam ao meu redor. Então a gente tem que seguir em frente, levantar a cabeça, fala, tá doendo, mas Deus está comigo e tem muita gente que precisa de mim aqui e eu vou conseguir. E eu acho que a gente consegue. Eu acho não, tenho certeza que a gente consegue, porque a gente se torna mais forte. Sim, e a gente vê o seu exemplo, né, Ju, porque você, daquele momento, você enfrentou com dor mesmo e foi construindo algo que aí você foi lidando com a dor e você foi construindo uma vida que hoje você tem várias conquistas, hoje você está usufruindo de muitas coisas que você conquistou ao longo do tempo, Sim, habilidades, competências, o que você foi construindo. Então, a gente vê que, mesmo nos momentos difíceis, quando você enfrenta e encara o que tem que ser feito, você vai lá e se desenvolveu muito mais do que várias pessoas que não têm hoje uma deficiência, e você foi se desenvolvendo e se destacando mais do que muita gente hoje, né? E a gente eu acho assim, sabe, Sam, que a dor, ela, quando eu tava na dor, né, e eu vi meus pais conversando, e eu tava na dor ainda. E daí, naquele momento, né, mesmo eu estando na dor, né, e assim, sem saber muito o que ia ser de mim, né, eu ajoelhei, eu pedi perdão para Deus, porque ninguém pode tirar a vida de ninguém, nem a gente pode ter a nossa vida. Se Deus, ele colocou, ele mesmo tem que tirar. E eu tava na dor, e para mim foi muito difícil quando eu cheguei nos meus pais e eu vi eles conversando, e mesmo sendo difícil para mim, eu falei para eles que eu estava aceitando a minha cegueira. Aquilo foi um input para eu ir para frente. E assim, mesmo achando, falando assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas aquele input foi muito forte que eu falei, não, eu vou para frente. E eu não olhei mais para trás do que o que eu já tinha passado. Então eu comecei a olhar para frente. Todas as vezes que eu pensava que eu ia cair, né, eu olhava do lado, né, que daí eu comecei a frequentar a sala de recurso e conheci outras pessoas que nunca tinha enxergado. Eu falava, não, não posso nem reclamar, meu Deus, o Senhor ainda deu a chance de eu enxergar. Tem gente que nunca enxergou, não posso reclamar. Então, Deus foi dando alguns inputs para mim para ir para frente e não olhar para trás. E isso foi me fortalecendo. Mesmo sendo difícil a minha aceitação, né, como eu falei no início da cegueira, né, mesmo sendo tudo complicado, mas eu decidi ir para frente, e foi para frente que eu fui, né, em algum momento, às vezes eu queria parar, mas quando eu ia pensar em parar, eu olhava do lado e falava, não, eu tenho que continuar, eu preciso seguir em frente. Então, foi isso que foi me dando força e graças a Deus foi me dando uma maturidade que eu jamais achei que eu ia ter, né? E hoje eu olho com outro olhar, né? E eu digo assim que Deus foi tão bom comigo que assim, não vou mentir para vocês, né? O quanto eu queria enxergar hoje, queria muito. Tem coisas que me chateiam ainda, mas eu acho que Deus fez eu enxergar um outro lado da vida, olhar as pessoas de uma forma diferente, olhar as pessoas pelo conteúdo, por aquilo que elas são, não pelo aquilo que elas apresentam, que é a aparência, né? As pessoas olham muito pela aparência, e eu já não consigo olhar, eu olho o conteúdo que ela tem, né? Como elas são. Sim,
É incrível isso, porque a sensibilidade que você desenvolveu é algo que tem muita gente que não tem. A sua sensibilidade de você conseguir detectar algo no outro, ver a essência, ver algo além da aparência, é algo que nem todo mundo consegue acessar. Só as Sim. pessoas que são mais sensíveis mesmo. Então, É. isso te dá uma percepção muito diferente, né, do que a maioria das pessoas acabam acessando ou entendendo. Eu vejo tudo, eu vejo bem diferente, né? E até as pessoas falam, eu sou bastante comunicativa, né? Então eu falo com todo mundo, eu tenho essa diferença, se é fulano, se é ciclano, eu falo com todo mundo. Até com o extintor eu falo, às vezes, com a parede, falo com todo mundo. O pessoal até fala, Juliana, você fala com todo mundo. Eu falei assim, eu vou fazer o quê? Falei, ainda bem que Deus deu a boca para falar, né? Ah, mas é bom, né, porque é legal se comunicar bastante, porque daí a gente conhece várias pessoas diferentes e consegue se conectar com várias histórias diferentes também. Tem várias, às vezes eu vou lá na recepção tomar um café, chega um, chega outro, nem sei quem é, eu tô conversando. Quando eu vejo, eu tô batendo o maior papo, nem eu sei quem é. Mas é gostoso, eu acho que esse network também ele é importante, né? E a troca de experiência, né? O quanto você vai conhecendo as pessoas, né? E o quanto de histórias lindas tem as pessoas também, né? E o quanto elas cativam, né? É bom quando você conhece, né? É aberta a conhecer pessoas, né? E dá oportunidade para elas te conhecerem também, mas você conhecer também elas, né? E quanto cada um cativa um ao outro, né? Isso é gostoso. Lógico que tem as exceções, mas essas exceções a gente também aprende muito, né? Porque a gente aprende a dosar aquilo que é bom, aquilo que é onde a gente pode ir, aonde que a gente deve parar um pouquinho, né? Perfeito. Que é aquela questão de limites, né, às vezes a gente conversa, mas a gente não conversa sobre tudo com todo mundo, a gente conversa com pessoas específicas que a gente se sente bem, né, vai se abrindo até o nível que a gente se sente bem, e também até que ponto a gente pode ou não interagir, e a gente vai sentindo, né, o meio, o ambiente, onde a gente está inserido, Sim, vai fazendo parte, né. com certeza. E, Ju, e tem alguma rede social para a gente disponibilizar aqui, para que o pessoal possa entrar em contato contigo? Como é que o pessoal faz para te achar? Uhum. Eu tenho o Face, tá Juliana Pimentel, o Sim. Instagram que tá Juliana Pimentel também, @Juliana Pimentel, o LinkedIn também, tá Juliana Pimentel. E tem o celular, o WhatsApp, que é 14 99761 7200. Quem quiser entrar em contato, eu gosto muito de fazer amizades, de fazer network, como eu falei, eu acho importante essa troca de experiência. E eu estou à disposição para quem quiser conversar, o que eu puder ajudar. Eu gosto muito de ajudar e de conversar. Ju, quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, pelo seu tempo que você nos presenteou hoje com essa entrevista. E Uhum. foi com certeza uma inspiração para a gente, deu para a gente conhecer um pouquinho da sua história e inspirou muitas pessoas aqui que tenho certeza que quando elas estiverem assistindo o vídeo, elas vão ver a sua história, se identificar e ver o quanto que você é uma inspiração, né, um exemplo de vida, de superação, de alguém que vai, batalha, independente das dificuldades, vai vencendo suas próprias limitações e é um grande exemplo para a gente. Muito obrigada mesmo por você participar. Eu que agradeço aí pelo convite, né, e pela oportunidade. E tenho certeza que muitas pessoas aqui também nesse canal inspiram muitas outras pessoas, com certeza. Cada história tem um movimento especial aí, com certeza, e que faz a diferença na vida de cada um. Muito obrigada. E para você que está nos assistindo até agora, muito obrigada pela sua participação. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e acompanhe os vídeos que a gente sempre vem trazendo aí de pessoas especiais, inspiradoras, que trazem conhecimento, trazem, como a Ju que trouxe hoje, né, uma inspiração aí de exemplos de vida e dos desafios que ela foi enfrentando aí ao longo da sua jornada profissional.
e a gente está sempre trazendo conteúdos aí para a sua vida pessoal e profissional. Gratidão e até o próximo vídeo.